Bom, vamos lá. São 7 pilares para a implantação do 30 semanas. Então, a primeira coisa, eu vou falar para você sobre a minha apresentação, né? Eu vou me apresentar como normalmente nos apresentamos no 30 semanas. Então, eu sou um filho amado de Deus, vencendo a orfandade, a rejeição e a dependência química. Meu nome é Cláudio. E normalmente todo mundo responde: oi, Cláudio. Essa é a primeira coisa que a gente aprende ao chegar no 30 semanas. Eu não sou o meu pecado. Eu não sou um viciado, eu não sou um drogado, eu não sou um compulsivo, eu não sou um irado, eu não sou um codependente. Eu sou um filho amado de Deus. E se eu decido estar num ambiente como esse, buscando a ajuda de Deus, eu já posso me declarar um vencedor. Porque a vitória na minha vida é questão de tempo. Tempo para que o processo de Deus aconteça. Vamos falar um pouquinho sobre o 30 semanas, então. A ferramenta, o que é o 30 semanas? O 30 semanas ele é uma ferramenta. Ele não muda a vida de ninguém. Quem muda, quem restaura, quem transforma, quem cura é Jesus Cristo de Nazaré. Então, o foco do 30 semanas é Jesus. Mas temos um texto que descreve a função da ferramenta 30 semanas. Está em 2 Coríntios 1, 3 a 4, que diz: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Existem 3 dimensões nas quais o ser humano se relaciona. É um tripé que sustenta a sua saúde emocional e revela a sua condição espiritual. São eles o nosso relacionamento com Deus, o nosso relacionamento com a gente mesmo e o nosso relacionamento com outras pessoas. E tudo isso faz com que a gente desenvolva durante a nossa vida bloqueadores. O 30 semanas ele é uma ferramenta que utiliza princípios terapêuticos de tratamentos emocionais, mas não é terapia, mas está fundamentado na Bíblia. Ele trata de um processo de crescimento emocional e espiritual fundamentado em verdades bíblicas e nos ensinamentos de Jesus. Eu uso uma ilustração que descreve a função da ferramenta 30 semanas, que é a ilustração de uma árvore, onde nós acreditamos que a raiz de todos os problemas emocionais é a orfandade de Deus. Eu não saber, não viver ou não desfrutar de uma vida como um filho amado de Deus. Por que isso acontece? Em algum momento na nossa vida foram introduzidos ali próximo às raízes o que nós chamamos de bloqueadores ou barreiras. E o que são esses bloqueadores ou barreiras? Traumas, abusos, as nossas escolhas erradas de outras pessoas que recaiu sobre a nossa vida, tudo isso formam os bloqueadores que impedem a paternidade de Deus de fluir. Por conta disso, no tronco da árvore eu vou ter um sentimento que nós chamamos de rejeição. E quando eu passo por esse sentimento de rejeição, eu vou buscar de forma consciente ou inconsciente, por uma válvula de escape ou compensação, que são os galhos. Aí cada um de nós tem um ou mais galhos de compensação ou válvula de escape. São eles a dependência química, a ira, a sexualidade, a codependência, a depressão, a ansiedade, a procrastinação. São inúmeros. Cada um de nós tem um ou mais galhos. Qual que é a função da ferramenta 30 semanas? Através do seu relacionamento com Jesus, o Espírito Santo vai te levar inicialmente a identificar esses bloqueadores. E através do poder de Jesus, remover esses bloqueadores da sua vida. Aí então a paternidade de Deus vai fluir. Ao invés de rejeição nesse tronco, eu vou ter a aceitação como um filho amado de Deus. Você não vai dizer, você vai se sentir. E o que vai fluir nos galhos é o que nós temos em Gálatas 5. O fruto do Espírito Santo, amor, alegria, paz, paciência, bondade, amabilidade, mansidão e domínio próprio. Deu para entender então a função da ferramenta? Através do seu relacionamento com Jesus, identificar e remover os bloqueadores da sua vida. Qual que é a visão do Ministério 30 Semanas? A visão do Ministério 30 Semanas é ver todas as pessoas curadas em sua paternidade, restauradas em seus relacionamentos com Deus, consigo mesmo e com o próximo. A nossa missão é levar esperança às pessoas, possibilitando um real encontro com Jesus e através do relacionamento com Jesus, elas possam vivenciar todo o processo para a cura de todos os tipos de traumas, vícios e maus hábitos. Um valor para nós
que é inegociável é a dependência do Espírito Santo. Somos totalmente dependentes de Deus, dependentes de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Por quê? Porque o 30 semanas ele não vai trabalhar com autoajuda. 30 semanas é a ajuda do alto. Então, não existe por exemplo, aconselhamento no 30 semanas. Nós não somos contra o aconselhamento, pelo amor de Deus. A gente trabalha, eu sou pastor, eu trabalho com aconselhamento, eu aconselho pessoas diariamente. Só que no 30 semanas, os nossos voluntários que lideram os grupos de apoio, grande parte deles são leigos. E mesmo que não fosse, temos também profissionais, pastores, psicólogos, ok? Só que não é feito um aconselhamento no Ministério 30 Semanas. Se nós identificarmos uma situação onde uma pessoa precisa de aconselhamento, nós vamos ter, sim, indicar a igreja para que ela possa receber um aconselhamento pastoral ou até mesmo um acompanhamento psicólogo, indicando alguns psicólogos que são irmãos aqui da igreja, ok? Só que no 30 Semanas não precisa de aconselhamento. Por quê? Por exemplo, por que eu não posso, no 30 Semanas, lógico, aconselhar, se eu estou liderando um grupo de dependência química, por exemplo, aconselhar uma pessoa que está passando com um problema com um usuário de droga, um usuário de crack. Porque eu, mesmo tendo sido usuário de crack, usuário de drogas, eu não posso aconselhar aquela pessoa no 30 Semanas. Porque o crack, a droga, ela é a nossa válvula de escape em comum. Os nossos bloqueadores são diferentes. Cada pessoa é única. E Deus vai usar uma forma única na vida dela. A minha receita só serve para mim. Não pode dizer que ele vai fazer a mesma coisa que eu e ter o mesmo resultado, porque, como eu expliquei, a dependência química, a nossa válvula de escape, a nossa compensação em comum, os bloqueadores são totalmente diferentes. Ok? E por que a gente não trabalha com aconselhamento também? Porque a gente é dependente do Espírito Santo. Um exemplo, uma situação hipotética, infelizmente, muito comum. Uma mãe que está comprando droga para o filho usar dentro de casa, com medo dele usar droga fora e acontecer alguma coisa com ele. Como aconselhar essa mãe? Por mais experiência que você tenha, por mais expertise que você tenha, por mais unção que você tenha, trabalhe com aconselhamento, em algum momento você vai precisar confrontar essa mãe. E o que normalmente acontece quando as pessoas são confrontadas, elas fogem. Vou extremar para você poder entender. Imaginemos que eu tenho que dizer para essa mãe assim: minha senhora, a senhora precisa colocar o seu filhinho de 35 anos de idade para fora de casa, porque a senhora não está ajudando, a senhora está matando ele. Se eu digo isso para essa mãe, mesmo com outras palavras, com mais tato, com mais amor, essa mãe não volta mais. Agora, quando eu estou dando meu testemunho, que você acabou de ouvir, e no meu testemunho eu cito que Deus me alcançou quando a minha esposa me colocou para fora de casa, quem está confrontando essa mãe é o Espírito Santo. E a confrontação feita pelo Espírito Santo dá resultado. Por isso a nossa dependência dele, porque a confrontação, tudo vai ser do Espírito Santo, não seremos nós que vamos aconselhar ou confrontar, e sim Deus. E essa confrontação feita por Deus dá resultado. Segundo, cultura da honra. A gente aprende a honrar, a ser honesto, a ser autêntico, a falar a verdade. Porque a verdade ela traz sim uma consequência, mas a consequência da verdade ela é infinitamente menor do que a consequência de tentar sustentar uma mentira. O senso de necessidade ou um senso de responsabilidade pessoal. A pessoa precisa entender que ela precisa do 30 semanas. Por isso que o 30 semanas ele não é algo que tem uma obrigatoriedade na nossa igreja. Ele não é um pré-requisito para você fazer nada. Não é um pré-requisito para você ser membro, não é um pré-requisito para você liderar um grupo da cidade, não é pré-requisito para você servir em algum ministério, a não ser o 30 semanas, lógico. Mas por que ele não é obrigatório? Porque se a pessoa vir porque ela está sendo obrigada e não porque ela entende a necessidade de participar, ela vai passar pelo 30 semanas, mas não vai fazer o 30 semanas. E no final, o resultado vai ser que ela vai ser um mau testemunho, porque a vida dela não vai mudar. E a propaganda do 30 semanas é vida transformada. Uma pessoa que tem a vida transformada, quantos relacionamentos essa pessoa tem? Testemunhos, como eu disse aqui, os exemplos de esperança. A gente ama testemunho porque a gente acredita que quando o testemunho está sendo dado ali, o mesmo ambiente de milagre, ele é gerado mais uma vez.
para que o mesmo milagre seja multiplicado sobre a vida dos que ouvem e creem. Então a gente ama testemunho, a gente ama ver a ação sobrenatural de Deus na vida das pessoas. Então toda semana tem testemunho no 30 Semanas. Como eu falei, a primeira coisa que você aprende é isso: eu não sou meu pecado. Muitas pessoas têm uma auto-identificação com o próprio pecado, ela acha que ela é aquilo. E não é, você é um filho amado de Deus, você é uma filha amada de Deus. Então a pessoa precisa, vai repetindo, vai ouvindo, até ela estar se sentindo, até ela ver esse processo acontecendo na vida dela, e ela se sentir um filho ou uma filha amada de Deus. Senso de pertencimento. É desenvolvido um ambiente seguro no 30 Semanas, sem julgamento, sem acusação, sem nenhum tipo de desconforto para a pessoa. É um ambiente seguro mesmo, onde ela pode abrir o coração sem nenhum medo, sem nenhuma ressalva, porque ela vai sentir mesmo esse ambiente seguro, esse ambiente de Deus, onde ela pode vir buscar ajuda, onde ela pode colocar para fora todo o peso, todo o fardo, toda a dor que ela está sentindo. Então, esse senso de pertencimento, tem um slogan da nossa igreja, que não é apenas um slogan, é um sentimento mesmo, uma família para pertencer. E existe cura em Jesus. Como o pastor Fabiano sempre diz, não há nada que a presença de Jesus não possa curar. Então, no 30 Semanas, a gente fala mesmo abertamente e fala com fé, porque nós experimentamos, nós vivenciamos a cura das nossas emoções. Ok? Como que você faz para identificar a sua área de recuperação, dentre as muitas que eu vou citar daqui a pouco? É uma afirmação que fazemos que normalmente vai te ajudar muito. É simples. Tudo sobre o que você não pode falar já está fora de controle na sua vida. Já é uma possível área de recuperação. Por que as pessoas elas não buscam ajuda? Muitas delas vivem o que nós chamamos de síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim, você sempre é assim. A psicanálise ela vai chamar de 3 eus. O eu que eu penso que eu sou, o eu que os outros pensam que eu sou e o eu que eu realmente sou. Segundo a psicanálise, é impossível de você conhecer plenamente. Nós pensamos um pouquinho diferente. Nós acreditamos em 4 eus. Tem sim o eu que eu penso que eu sou, tem o eu que os outros pensam que eu sou, tem o eu que eu me tornei, mas tem o eu que eu posso me tornar nas mãos de Deus. E é nesse eu que eu posso me tornar nas mãos de Deus que nós temos investido a nossa vida. E o 30 Semanas, ele é uma ferramenta de processo. Por que o processo ele é tão importante? Todos nós cremos que Deus ele tem o poder para restaurar, para curar, para transformar, para resolver todos os nossos problemas, com estalar de dedos, com piscar de olhos. Amém? Eu também creio. A minha pergunta é, por que ele não faz? E tem coisas na minha vida que Deus resolveu assim. Outras coisas no meio de um processo, outras ainda estão no processo. O que eu quero trazer para você é que o processo ele é indispensável. Porque o processo ele nos traz aprendizagem, o processo ele nos traz ensinamento. Porque se nós não entendermos quais foram os motivos, razões e circunstâncias que nos levaram a desenvolver o problema, e Deus simplesmente nos cura sem a gente aprender nada, o inimigo de Deus ele vai usar os mesmos motivos, razões e circunstâncias para deixar a gente com um problema em outra coisa. E a gente só vai ficar trocando de problema. E não é isso que Deus tem para a gente. É uma vida plena, uma vida abundante. Ok? E mesmo naquilo que Deus curar instantaneamente, nós vamos precisar do processo. Eu vou usar a minha vida para você entender. Eu acredito do fundo do coração que Deus me curou da minha dependência química de 15 anos no dia 19 de janeiro de 2008. Foi o dia que eu entreguei minha vida para Jesus. No dia 20 de janeiro, eu acordei como se eu nunca tivesse usado droga na minha vida. Só que eu estou agora, em 2022, há 14 anos, aprendendo a viver curado, um dia de cada vez. Deus me curou. E agora, o que eu faço? Como que uma pessoa curada trata a esposa? Como que trata os filhos? Como uma pessoa curada trabalha? Como uma pessoa curada se porta na sociedade? Como que uma pessoa curada reage aos problemas? Como que uma pessoa curada reage às adversidades da vida? Então eu estou aprendendo a viver curado um dia de cada vez, há 14 anos.
só que eu nunca mais precisei usar droga. Deu para entender? O processo é indispensável. Nós precisamos do processo. Por que ele é importante? Tem um trecho do livro O Segredo da Vida Abundante, da Storm Martin, que diz o seguinte: desde muito cedo somos apresentados a figuras imponentes e imbatíveis, os super-heróis. E mesmo sem se dar conta, muitas pessoas desejam ou fingem ser uma espécie de super-homem ou mulher maravilha, com forças e recursos suficientes para vencer problemas de diversos tipos. Isso acontece sobretudo com as questões de ordem emocional, que revelam o quanto somos frágeis e vulneráveis. Para muitas pessoas é difícil sustentar sua própria humanidade, pois carregam consigo traumas, medos, insatisfações e um sentimento de inutilidade e uma sensação terrível de que não conseguirão ir muito longe na vida. E muitos desses problemas foram causados por pessoas bem próximas, pais, amigos, professores, cônjuges, entre outros, que teceram uma corrente de insegurança e de incerteza quanto à vida, conduzindo-as a atitudes autodestrutivas. A boa notícia, tudo isso tem cura. A mesma força que você tem aplicado em sua dor pode ser aplicada em sua cura. Quem que deve participar? Como eu falei, todas as pessoas que queiram e que entendam a necessidade e que querem mesmo ajuda. Porque a gente, ao longo desses anos de ministério que temos, nós aprendemos que não dá para a gente ajudar quem precisa. Todo mundo precisa. A gente tem que ajudar quem quer. Porque acredito que você já tenha ajudado uma pessoa que não quer ajuda, você desperdiça tempo, recurso, que a gente muitas vezes não tem sobrando para desperdiçar. Então a gente vai sim ajudar quem quer. Porque precisar, todo mundo precisa. Mas aqueles que querem, realmente conseguem alcançar essa ajuda, essa cura, essa transformação, essa restauração. Hoje nós temos ao 30 Semanas a partir de 4 anos de idade, que é o nosso 30 Semanas Shine. Depois temos 30 Semanas Juniores, o Extreme, que são os adolescentes, o 30 Semanas do Eleve, que são os jovens, e o 30 Semanas dos adultos. Mas uma criança já com 4 anos de idade começa o seu processo. No contexto deles, lógico, muitas delas não passaram por essas experiências negativas, então o nosso investimento é na prevenção. E é muito mais rentável ou vantajoso investirmos na prevenção que para tentar recuperar alguém. Que nós que estamos na vida adulta já damos muito mais trabalho para sermos recuperados. Quando acontece? No nosso contexto, 30 Semanas, ele acontece todas as sextas-feiras à noite. Nós aqui em São Paulo desenvolvemos, no estado de São Paulo, desenvolvemos até um termo, né? Sextou. Então, sextou, o cara tem opção. Ou eu vou enfiar o pé na jaca, eu vou para 30 Semanas, buscar ajuda para me libertar de tudo isso. Então, todas as sextas-feiras, propositalmente, para evitar esse fim de semana desastroso, temos a opção do 30 Semanas, propositalmente na sexta-feira, para auxiliar esses problemas que normalmente acontecem ou têm uma maior incidência no fim de semana. Okay? A primeira impressão quando a pessoa chega é uma celebração comum, 30 Semanas, celebração normal, qualquer lugar, começamos com louvor, depois da ministração do louvor nós ouvimos um testemunho, depois desse testemunho nós temos a ministração da mensagem, uma das 30 mensagens, as 30 ministrações, tem aqui nessa apostila. Após essas ministrações é feita a divisão dos grupos de apoio. Hoje nós temos 14 grupos de apoio diferentes, todos eles masculino ou feminino. E muitos deles, porque no grupo pode ter no máximo 20 pessoas, então muitos desses grupos temos mais de um. Temos 5 grupos de ira, 6 grupos de codependência, dependendo da quantidade de pessoas que estão buscando esse grupo específico, ok? 30 Semanas, toda a metodologia dele está em 4 pilares, que o primeiro deles é a ministração, né, que a gente chama de grande grupo, que é onde todos juntos, dentro do auditório, recebem uma dessas 30 ministrações, e a gente chama isso de grande grupo. Depois nós temos a partilha, que é a divisão dos grupos de apoio. Isso é muito importante. 50% eu sou ministrado, recebo orientações de Deus em como proceder, como tomar decisões na minha vida. Depois eu ouço pessoas nesse grupo de apoio e também posso falar de como está sendo o meu processo nesse grupo de apoio. Um lugar para mim seguro para eu poder desabafar, falar da minha vida, dos meus problemas ou principalmente das minhas soluções.
Terceiro ponto é a escrita das memórias, que eu vou falar um pouco mais adiante, que nós temos o nosso encontro rendição, tempo onde nós vamos responder questionários, isso na sexta decisão, na ministração 21 e 22. Nesse momento, lá na sexta decisão, na ministração 21 e 22 das 30, eu vou escrever as minhas memórias, ou seja, responder 4 questionários, um sobre a minha infância, sobre a minha adolescência, sobre a minha juventude e sobre a minha vida adulta. E nesse momento onde eu respondo esses questionários, é quando o Espírito Santo me mostra aonde estão os bloqueadores da minha vida. Quais são os fatos, as ocorrências, o que aconteceu, quem são as pessoas envolvidas. Esse é um ponto de escrever as memórias. E o quarto, perdoar, reparar e repartir. Com a escrita dessas memórias, identificar as pessoas envolvidas em todos esses bloqueadores, eu vou ter 2 listas a partir de agora. Uma lista de pessoas a quem eu vou precisar liberar perdão e uma lista de pessoas a quem eu vou precisar fazer reparações. E ao liberar perdão e ao fazer reparações, é como esses bloqueadores são removidos da minha vida. A paternidade de Deus flui e o resultado é o fruto do Espírito Santo. Então esses são os pilares que vão permear todas essas 8 decisões. São 8 decisões descritas em 30 ministrações, para ajudar você a cada uma delas. Quais são as áreas de recuperação? Vocês vão perceber que os nossos grupos de apoio são bem abrangentes. Por quê? Porque a gente não consegue desenvolver grupo de apoio à medida que o ser humano desenvolve problema. Vamos lá então. Primeiro temos o grupo de compulsão. Então tudo relacionado à compulsão é nesse grupo. Compulsão por trabalho, compulsão alimentar, compulsão por compras, compulsão virtual, digital, ok? Compulsão por redes sociais. Tudo que for relacionado à compulsão por jogos, é nesse grupo. É compulsão por alguma coisa? Grupo de compulsão. Mesma coisa o grupo de sexualidade. Tudo relacionado à sexualidade é nesse grupo. Só esse grupo de sexualidade poderia ser dividido em 20. Codependência. Muitas pessoas não sabem nem o que é codependência, mas eu adianto para você. Todos nós lutamos com a codependência. E o que é a codependência? Nós temos 2 extremos. Um deles, a codependência impositiva, que é quando eu tento impor nas pessoas a minha vontade, usando de controle ou de manipulação, tendendo a ser uma pessoa perfeccionista. No outro extremo, eu tenho a codependência anulativa, que é quando eu me anulo para agradar as pessoas ou para não desagradar as pessoas, tendendo a ser uma pessoa que não sabe dizer não. E entre um extremo ou outro, eu me encaixo. Antigamente nós tínhamos grupos diferentes, um grupo só de codependência impositiva e um grupo só de dependência anulativa. Mas nós percebemos que dependendo da pessoa com quem nós estamos nos relacionando, nós tendemos a ser impositivos ou anulativos. Então a gente juntou tudo no grupo de novo. Um exemplo para você entender. Imaginemos que você me convide para ir na tua casa para a gente comer um churrasco. Amém? Vou falar de novo, que eu acho que você não entendeu. Vamos lá. Imaginemos que você me convide para ir na sua casa para a gente comer um churrasco e você vai me servir um copo de refrigerante ou de suco, dependendo se a gente está no propósito ou mesmo de água. E eu acho que você, ou espero que você vai me servir naquele copo bonito, né? Uma taça de cristal, um copo bonitão. Você não vai me servir naqueles copos de requeijão, né? E quando você me serve, eu sem querer esbarro e a sua taça bonita de cristal cai no chão e quebra. Imagino eu que você vai falar, não esquenta a cabeça não, pastor, acontece. Mas esse seu cônjuge ou um de seus filhos derruba a mesma taça. Deu para entender? Dependendo da pessoa, a gente é impositivo ou anulativo. Mas, vamos lá, um exemplo mais prático para que você entenda a codependência. Talvez você que está nos assistindo, a grande maioria de vocês, né, é pai ou mãe. Responde para mim, você que é pai ou mãe. O que fez você ter o caráter que você tem hoje? Foram as facilidades que você teve na sua vida ou as dificuldades que, com a ajuda de Deus, você conseguiu superar? Dificuldades. Por que a gente não deixa os filhos ter dificuldade? Por que a gente quer impedir a dificuldade de chegar na vida dos filhos? Todas as vezes que a gente tenta impedir essa dificuldade de chegar à vida dos nossos filhos, nós estamos
impedindo a ação de Deus na vida deles. Por isso hoje nós temos muitos jovens ou até adultos que não conseguem ouvir um não, que não conseguem lidar com a frustração. Por quê? Porque eles foram impedidos de ter suas próprias experiências. E ninguém nos ama mais do que Deus. Deus não impede a dificuldade de chegar até nós, por quê? Porque elas nos ensinam. A dificuldade nos ajuda a depender de Deus, a buscar em Deus, a superar, a aprender com a adversidade. Deu para entender? Todos nós lutamos com a codependência. Ira. Pessoa, ira explosiva e ira implosiva. Tem ira no trânsito também. Tem alguns irmãos aqui que falam, pastor, eu não coloco adesivo da igreja no meu carro para não dar mau testemunho da igreja. Eu falo, não faz isso, meu irmão. Vem para o 30 semanas, faz um ciclo com a gente na ira, depois a gente conversa. Baixa autoestima, dependência química, procrastinação, gente. Procrastinação é cultura brasileira. Para que fazer amanhã o que eu posso fazer semana que vem? Ou depois? Deixa tudo para a última hora, chega atrasado em tudo. É cultura brasileira isso. Só que é um problema, que isso aí também nos impede de ter realizações na nossa vida, de cumprir muitas obrigações que temos. Ansiedade, rejeição, religiosidade, luto e perdas, pânico, medo e depressão, entre outros são esses grupos. Mas esses são os grupos mais, vamos dizer assim, de uma maior percepção. Todas as pessoas que têm esse problema na sua vida, isso já traz uma consequência, por isso ela precisa de ajuda e ela busca ajuda. Mas tem problemas que as pessoas têm que elas nem imaginam que isso é um problema, um pecado, e que muito menos que precisam de ajuda para se libertar deles. São eles: autocomiseração, impaciência, autojustiça, julgamento, murmuração, maledicência, ressentimentos, culpa, falsidade, mentira, rebeldia, egoísmo, materialismo. Muitas pessoas acham que isso faz parte do que elas são. Lembra? Eu não sou o meu pecado? Outras nem sabem que isso é pecado, nem sabem que isso traz consequências, traz mal para a vida delas. Pegar uma aqui e destrinchar. Mentiras. Se eu perguntar para vocês, quem aqui é mentiroso? Quem de vocês é mentiroso? Ninguém. Nunca viu alguém levantar a mão. Mas quem de nós que nunca contou uma mentira? Aí tem tipos de mentira, né? Falsidade, ilusão, enganar, dissimular, fingimento, meia-verdade, hipocrisia, exagero, desculpa provocada. Esse último eu que inventei. Desculpa provocada. Um exemplo, liga aí o seu cunhado na sexta-feira para ti, amanhã vamos fazer um churrasco, vamos na sua casa. Você aí, ligou o cunhado, você já pensa, né? Dinheiro emprestado, lascou. Aí você fala, não, amanhã vai ter um treinamento na igreja, não vai dar não. Desliga, beleza, a gente marca outro dia então, desliga o telefone. Você é crente, você não vai mentir. Daí você vai para o treinamento da igreja, né? Mas o que motivou você a ir lá? Entendeu? Isso é uma desculpa provocada. A motivação também conta. Você vai perceber que a motivação conta muito. E esses são alguns desses pontos, gente. Formato da mensagem. As mensagens têm origem, assunto, origem, consequência e solução. E esse primeiro ponto aqui, descrevendo para você o que é a ferramenta 30 semanas. Daqui a pouco a gente volta para mais um pilar aqui da implantação do 30 semanas.